Então, finalmente, vamos falar de mecânica estatística quântica. Vocês já fizeram todas, né? Não. Tem a 2 ainda? Tá. Bom, basicamente o que a gente vai fazer é adaptar as ferramentas que a gente já desenvolveu para lidar com as questões quânticas, né? Vamos falar de algumas coisas gerais primeiro, né? Partículas indistinguíveis. Então, em geral, vamos falar para duas partículas, né? Depois é simples estender isso para muitas, né? A gente vai ter uma função de onda, né? Cuja conteúdo físico observável, né, é dado pelo módulo da função de onda que em geral é complexa, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que avaliar é o que acontece se a gente troca as duas partículas de lugar, né? Como elas são indistinguíveis. E uma das primeiras coisas que a gente conclui é que a função de onda dos férmions tem que ser antissimétrica. Não sei se vocês já falaram sobre isso. Porque se eu troco, a gente já vai fazer isso, né? Mas se eu troco dois férmions de lugar, isso tem que inverter a função de onda. Porque se eu considero que os dois férmions estão no mesmo lugar, e eu penso que eu vou trocar um pelo outro, mas eles estão no mesmo lugar, isso vai dar origem a uma função de onda de xx com sinal negativo. E a única condição para que isso seja verdade é que ela seja nula. Então, isso é uma representação do princípio de exclusão de Pauli, que não permite que as partículas tenham os mesmos números quânticos, ou as mesmas coordenadas quânticas, né? A gente fala de números quânticos, né? Tá? Então, uma função de onda, né? Da partícula A e B, mas eu estou chamando assim só para a gente dizer que eu estou olhando para uma ou outra, mas eu não sei diferenciar, né? Ela é uma coisa assim, A e B, então XB, XA para os bósons, né? XB menos XB, XA para os férmions. Tá? Tudo bem? Outra maneira de dizer isso, de representar isso, né, é que quando eu troco elas de lugar, né, tá? Nota que os observáveis não vão mudar, né? Imagina que eu tenho essa função de onda e daí eu troquei as partículas de lugar para obter essa. Eu estou só colocando rótulos para a gente falar de um e outro, mas essas coisas não são diferenciáveis, né? Então, quando eu troco as duas de lugar, os observáveis que são dados por isso não podem mudar, porque as partículas são indistinguíveis. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que incluir, de alguma maneira, o princípio de exclusão. Então, quando eu troco as duas de lugar, no caso dos férmions, tem que aparecer um menos. Tá? Por que tem que aparecer um menos? Porque se eu fizer isso para um férmion, se eu fizer isso, né? Dizer que as duas estão no mesmo lugar. Então, vai dar isso, certo? Que a única maneira de satisfazer é isso. Ou seja, não pode existir. A única maneira deles estarem no mesmo lugar é se não tem função de onda ali. Ou seja, se a probabilidade de encontrar eles ali é zero. Tá? Então, isso é uma representação do princípio de exclusão de Pauli, que se aplica para os férmions. Tá?
Outra maneira de representar isso, né, é eu dizer que essas duas funções de onda, né, que estava assim, mudou para isso, eu trocando elas, são relacionadas por uma coisa desse tipo, assim, né? E θ, uma fase, tá? E então, os bósons e os férmions. De novo, se eu fizer aqui, né? A fase disso vai dar 1. Não muda em nada os observados, tá? Mas é a maneira que a gente tem de representar, de incluir o princípio de exclusão dentro da função de onda, tá? Então, como a gente tinha antes, né? Se são partículas indistinguíveis, fraca ou não interagentes, fracamente ou não interagentes, a gente pode escrever o Z de N, né? Como o Z de uma na N, e eu desconto aqui as maneiras que eu posso trocar elas de lugar sem que mude nada. Tá? Tá vendo? Então, vamos tentar escrever, né? Estatística de Maxwell-Boltzmann, né? Tá? Então, vamos lá. A grande função de partição. Né? A fugacidade. Então, e aqui, Z de N, bom, é só anotação, né? Às vezes eu estava escrevendo assim, né? Só para ficar mais claro, mas não faz diferença. Tá? Então, tá? E se a gente lembra da definição da exponencial, né? Exponencial de x soma de x na n sobre n fatorial, né? X na 0, 1, tá? Então, isso aqui é exponencial desse argumento, tá? Então, como a gente tem aqui isso na n dividido por n fatorial, isso é exponencial disso, ou seja, tá? Vou botar assim só para ficar claro, tá? Tá? Onde o Z1 é a função de partição pré-adicional.
Então vamos expandir isso, né? Botar esse somatório aqui. Então, então vou botar, ao invés de somar em N, vou somar os estados, né? Como a gente fazia antes, vai ficar mais claro. Então eu vou somar os estados e na beta E de S. Então, beta E1 mais E na menos beta E2 mais tá bem? Então, nota que aqui então isso vai dar E na menos beta E menos mi, certo? Tá? E1. Daí depois, esse com esse, mais E na menos beta, E2 menos mi, e assim por diante, tá? Então, e eu vou ter a exponencial disso. Então, vou tentar escrever mais um termo. Vou botar assim porque a gente associa mais facilmente isso, né? Isso aqui é tudo argumento da exponencial, tá? Tá? Então eu posso escrever isso como um produto, né? Isso, vezes isso, tá? Por isso que eu escrevi assim, porque a gente tá mais acostumado do que enxergar assim, né? Tá? Então isso aqui vai ser um produto em S, tá? Da exponencial. Puxa, vou escrever assim de novo, tá? Menos beta ES menos mi, tá? E então, como o grão potencial, né? É KTLN da grã função de partição, então o LN aplicado aí, né? O grão potencial vai ficar KT. Se eu faço o LN de um produto, é a soma, né? Vira uma soma. Então, E na menos beta E de S menos mi. Tá? Não foi tão ruim, né? Então, quando a gente... Bom, então a gente agora pode identificar isso aqui com as nossas quantidades termodinâmicas, né?
Por exemplo, tá? Se eu tenho o meu N é soma em S da minha densidade de estados, né? Vamos pensar o seguinte: se eu pego quanto tem de partículas em cada estado e somo todos os estados, tem que dar o número total de partículas, certo? Tá? E isso aqui é dφ dμ, né? Então, se eu derivo isso com relação a μ, vai descer um beta. E daí some isso. Tá? Então, o meu N... Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Soma de S... Desceu o beta e cortou aquele KT, né? Então, ficou aquela soma E na menos beta E de S menos μ. Tá bem? Então, comparando essas duas, eu tenho a densidade de estados. Tá? E isso a gente já vai desenvolver mais um pouco, é a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Tá? Ainda partículas clássicas. Vocês já vão colocar isso de uma forma mais reconhecível para vocês, né? Depois a gente compara com todo mundo, né? Mas imagina que eu não tenho troca de partículas, tá? Eu não tenho troca de partículas, sistema fechado, isso aqui não precisa ser levado em conta, é o mesmo para todo mundo. E a minha energia é só energia cinética, 1/2 de mv ao quadrado. Tá? Então, aqui no expoente, eu vou ter 1/2 mv ao quadrado sobre kt. Tá? Se eu quiser fazer a média das velocidades, eu vou ter que multiplicar isso pela velocidade. Então, eu vou acabar tendo uma coisa do tipo assim, ó, v ou v em alguma potência, e na menos v ao quadrado sobre kt, que é a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Tá? Ou não? Mais ou menos? É que assim, tu não partiu nenhum. A gente tá falando de mecânica estatística quântica. Ainda não. Não usei nada quântico por enquanto. Tá. Mas não partiu nenhum princípio. Não. Dizer que o sistema é quântico. Não. Ainda é clássico, tá? Porque justamente agora a gente quer comparar, tá? Vamos pensar o seguinte, a única energia é cinética. Partículas livres, tá? Sistema fechado, partículas livres. Então, esse fator aqui é o mesmo para todo mundo. Posso tirar ele. A gente volta para o sistema, para o ensemble canônico, tá? A distribuição de estados é uma coisa assim, ó. Menos v ao quadrado, tá? Ou mv ao quadrado sobre 2kt. Menos mv ao quadrado sobre 2kt. Tá? Quantas partículas tem em cada estado? Estado de quê? Estado de velocidade, é a única coisa que eu estou considerando. A energia só depende da velocidade, então os estados que eu estou considerando só depende da velocidade. Thaís? Tá, tudo bem? Tá. Certo? Como? Que cara tem isso? Uma gaussiana.
Tá? O mais correto seria eu colocar assim, ó, numa das direções. Tá? Que cara tem isso? Uma gaussiana. Isso é distribuição de Maxwell-Boltzmann. Quando eu considero uma das direções, isso é uma distribuição gaussiana. Tem tantas indo para um lado quanto para o outro. Que largura tem isso? A gaussiana é uma coisa assim, ó, uma variável y² 2. Então, a dispersão tem essa cara. Se eu aumento a temperatura, acontece isso. Eu teria que ter a normalização aqui, né? Então, tá? Mas se eu aumento a temperatura, acontece isso. Aumenta a velocidade das partículas para um lado e para outro. Tá? Se eu diminuo a temperatura, vai chegar um ponto. Quando isso vai para zero, vai chegar um ponto que está todo mundo praticamente parado. Tá? Quando que aparece aquela distribuição de Maxwell-Boltzmann que a gente está acostumado a ver? Quando eu pego isso e tento calcular o módulo da velocidade. Porque daí o módulo... É interessante pensar numa componente da velocidade. Porque uma componente da velocidade vai ter distribuição gaussiana. Tá? Muitas vezes não se comenta isso na distribuição de Maxwell-Boltzmann. Tu vê uma coisa do tipo assim, ó. Tem aquela normalização, tá? Mas é uma coisa assim, ó. Por quê? Porque eu tenho que calcular o módulo. Como que eu calculo o módulo? Somo 3 desses ao quadrado e tiro a raiz. Tá? E uso o fato de que tanto Vx quanto Vy quanto Vz é quanto? A média em x, y e z. É zero, o gás não está andando, não tem fluxo. Se a velocidade média numa direção, o enxame de abelha, um enxame de mosquito em cima da tua cabeça, qual é a velocidade média? Zero. Se um bando de pássaros que está voando, daí a velocidade média tem fluxo, tá? Vx ao quadrado. Desculpa. Vx ao quadrado. Vy ao quadrado. Vz ao quadrado, todos iguais. Tem tanta dispersão num sentido quanto no outro. O módulo da velocidade ao quadrado. Tá? Então eu aplico o módulo em todo mundo. O módulo, o valor esperado. Esses todos são iguais, então o módulo ao quadrado é 3 vezes qualquer um deles. Tá? Daí, em módulo, a gente vai obter uma distribuição desse tipo. Por que a gente vai obter uma distribuição desse tipo? Porque, como eu calculei o módulo, ela não pode ter valor negativo. Então, ela é assim, ó. Distribuição de velocidades, do módulo das velocidades, em função... Tá? Não pode ter valor negativo, porque eu estou pegando o módulo de todo mundo. Mas, fisicamente, eu acho mais fácil entender que, em qualquer sentido que eu pegar no gás, se eu pego uma direção, a distribuição é gaussiana. É isso que apareceu aqui, ó. Claro, eu estou ainda considerando tudo que é partícula livre, sem interação, só energia cinética. Mas vai aparecer uma gaussiana. Tá? Então, se eu pego isso, eu vou acabar na distribuição que vocês estão acostumados, né? Deixa eu ver se a gente chega lá de novo. Não é planckiana, é maxwelliana. Tá? Distribuição de Maxwell. Lembra disso? Não. Nunca viu.
Quando tu quer calcular quantas partículas tem com velocidade acima de um certo limite num gás, como que tu faz isso? Distribuição de Maxwell-Boltzmann. Tá? A Planckiana é a emissividade de um corpo negro. Não, tipo, a curva, no caso. Eu vi umas pessoas chamando de Planckiana nessa curva. Nesse jeito aí. Não, mas eu acho que a Planckiana é aquela que tem um exponencial do componente de onda. Tá. Não, essa é um expoente v ao quadrado vezes o exponencial de vezes uma gaussiana. Então, essa gaussiana aqui era simétrica, fica só no ramo positivo, tá? Tá, então, agora... Então, eu queria chegar aqui só para mostrar como que é a distribuição clássica, né? Tá? Agora vamos tentar fazer a quântica. Eu achei que isso era claro para vocês, a distribuição de Maxwell-Boltzmann, senão a gente poderia ter feito todo o desenvolvimento, né? Para chegar nessas coisas aqui direito e tal, né? Isso vocês devem ter feito os primórdios em Física 2, né? Tá tranquilo? Então, bom. A gente pode voltar a isso depois. Então, sistema quântico. Tá? Então, o que a gente vai ter? Vai ter uma coisa muito parecida, tá? Vou repetir aqui. E de 0 e na beta μn soma em todos os estados ocupados, né? De até x, olha só, eu vou somar todos os estados de 0 a x, tá? Disso aqui. Tá? Agora, isso aqui é o Z como um produto do monte de Z1, tá? Um produto hora em S de Z1. Quem é o X? Aí é que tá. Se eu estou falando de férmions, eu posso ir só até 1. Porque aqui tá um determinado estado pode ter quantas partículas? Se for férmion, só 1. Então, ou tem 0 ou 1. Se for bósons, quantas quiser. Tá? Então, por que a gente está escrevendo isso dessa forma? Vou botar assim, pois o Z1, que é N0 até 1, tá? No caso de um férmion, de E na menos beta N E menos mi, E de S, né? Que então vai ser 1, quando isso é 0, dá 1, quando isso é 1, E na menos beta ES menos mi. Tá? Tá, eu fiz, botei 1 lá. Não, o João Pedro ali tá... Não? Não. O somatório era até infinito, em princípio. Mas aí agora eu estou fazendo explicitamente para os férmions. Então eu estou botando de 0 a 1. Então vai ter um termo com isso em 0, vai ter um termo com isso em 1. Então dá explicitamente isso. Tá? Então, o Zn... Tá em silêncio aí, né? De I1 a N de Z1, né?
que é Z1 na N. Então, é aquilo ali, 1 mais E na menos beta ES menos Mi na N. Tá? Então, a mesma coisa que acontecia antes, né? Eu estou só ainda muito repetindo de antes, né? Se as partículas são independentes, a contribuição delas é multiplicativa, né? Tu tem o Zn, é o Z de várias delas multiplicadas, né? Então, tá? Então, o Z produto tá? Segue tudo igual, né? Eu tenho um monte desses aqui multiplicando, tá? Então, isso aqui vira uma soma, né? Em S, tá? Eu ainda estou colocando aqui como um monte de coisa multiplicando em S, então eu poderia botar uma exponencial com tudo isso somado, tá? Mas então, vou colocar ainda, trocar de lugar. Aqui não é N total, tá? Aqui é quantos tem no estado. Tá? Então, se eu tenho férmions, daí a gente vai obter uma coisa parecida com o que a gente fez antes de outra maneira. Se eu tenho férmions, o x é igual a 1. Então, o meu Z de férmions vai ser produto desse somatório que é só aqueles dois termos lá. 1 mais Z na menos beta ES e menos Mi. Tá? A gente tinha feito era a probabilidade de encontrar um deles, né? Lembra que tinha esse 1 mais E na menos beta, alguma coisa, né? E se os bósons, se forem bósons, então, esse somatório aqui em NS, E na menos beta ES menos Mi vezes quantos tem. Posso botar isso aqui assim. Tá? Que então, lembram que a gente já usou isso algumas vezes, né? É 1 menos essa soma, dá isso?
A gente usou isso algumas vezes já, né? Então, o Z dos bósons, né? O produtório permanece e isso aqui vira isso. Então, tá? Então, vamos escrever assim, ó. Tudo junto. Z fermions, acho que fermions e bósons. Fermions é o positivo, bósons é o negativo. Tá? Tá claro? O que é positivo aqui é fermions. O que é negativo é bônus. Tá? Tá? Só para só para chamar a atenção da simetria da coisa, né? Então, por que a gente está com produtório aqui o tempo inteiro? A gente reconhece essa cara, né? Que era a estatística que a gente tinha antes. Mas por que a gente está com produtório aí? Bom, porque a gente está escrevendo a função de partição, né? Então agora a gente tem que tentar obter alguma das quantidades. Por exemplo, a ocupação dos estados, né? O N de S, para ver que cara tem isso, né? Tá? Então, de novo, né? O grão potencial, vou escrever aqui todo mundo junto de novo. Vai ser KT somatório de S ln disso, né? Quer dizer, na verdade, como eu apliquei o ln nisso, né? Então, quando eu aplicar o ln aqui, vai ficar uma soma de tudo isso, uma soma em S, né? ln de um produto, uma soma dos ln. Né? Então, né? Tá? Então, se eu quiser, então, o N, por exemplo, né? Mais, menos, K, B. Tá? Vezes aqui em cima, então, menos B. Né? Vou derivar isso, então vai aparecer o menos 1. 1 sobre isso, né? Derivada do logaritmo 1 sobre isso, que é o que está aqui, vezes a derivada disso. Né? Tá? E ainda aqui aparece um KT, né? Vai cair o beta. Tá?
eu acho que eu estou pulando passos, né? Eu tenho que derivar isso aqui com relação a mi. Então, vou derivar um logaritmo. A soma continua a soma, né? Vou derivar cada termo. Então, a soma continua como está. Vou derivar o logaritmo. Derivado do logaritmo, 1 sobre isso. Vezes o derivado do argumento, que é só isso. Tá? Então, como é com relação a mi, vai cair um beta lá na frente. Ou um kt, se preferirem. Tá? Então, o N, fermion ou bóson, E na menos beta E de S menos mi mais ou menos 1. Daí, de novo, identificando, né? Como isso é isso, então isso aqui é o NS. Então, a ocupação, agora a gente chegou exatamente na mesma coisa que a gente tinha antes, lá. Algumas aulas atrás, né? Beta ES menos mi mais menos 1. Tá? Aqui eu tenho os férmions e os bósons juntos, né? Então, agora sim. Vou fazer o gráfico em função de KT, né? Deixa eu ver. O que a gente tem aqui é a energia sobre KT, tá? Então, aqui energia, temperatura baixa, beta alto. Tá, então vou fazer KT ao invés de beta, acho que é mais fácil de entender, né? Então, na verdade, fermions, estatística de Fermi-Dirac, né? Tá? Quando KT cresce, então o beta cresce para cá, certo? Aqui é menos. Tá bem? Tá, aqui tá menos, tá certo. O que acontece? Fermions e bósons, deixa eu só ver se o sinal tá certo. Quando beta cresce muito, isso aqui vai para zero, tá? Dá 1. Então, a partir de um certo ponto, todo mundo cola no mesmo estado. Tá? Dependendo de como é a transição, tem uma certa temperatura que faz isso. Lembra a temperatura crítica? Por que acontece isso? Porque com os férmions, tu começa a empacotar, não dá mais. Então os outros vão empacotando, preenchendo os estados posteriores. Se eu boto a temperatura muito baixa, o que acontece? Fica todo mundo assim, ó. Preenche até um certo nível e a partir daí não tem ninguém. Se a temperatura não é zero, então alguns pulam daqui para cá. E as temperaturas os de menor energia estão preenchendo os estados mais baixos. Tá? O Bose-Einstein, que é os bósons, vai fazer uma coisa assim. Ó. Tá? E o Maxwell-Boltzmann, uma coisa intermediária. Com temperatura alta, todo mundo se comporta da mesma maneira. Tá? Isso não tem mais efeito quântico. Todo mundo se comporta da mesma maneira. Mas o mais importante da gente considerar que a gente obteve isso a partir da função de partição também, né? A gente fez isso várias aulas atrás, lembram disso?
estatística de Fermi-Dirac e Bose-Einstein, tá? O mais importante é a gente considerar isso, né? Que quando for bósons, tá? Quando eu estou indo para cá, temperatura baixa, isso aqui vai começar, vamos pensar, talvez a gente também pode pensar com os dois termos, né? Mas não faz diferença. Temperatura baixa, o expoente vai ser muito importante, né? Então vai ter energia, certo? Então temperatura baixa, esse expoente é grande. Isso aqui vai para 0. O expoente é grande. A exponencial é grande. Isso vai para 0. O que está errado? O beta vai para infinito, o E na menos beta vai para 0. Isso. Mas como é que vai ficar menos 1 aqui? Tá certo. Ah, não, tá, só uma coisa. Se eu... O erro, não, eu corrigi errado. Se aqui tem o mesmo, o menos e o menos, como é que eu me livro disso? Eu multiplico todo mundo por n a mais isso. Né? Então eu multiplico por n a mais isso, esse aqui some, aqui ele surge positivo, aqui ele... Então eu corrigi, mas estava certo. Tá? Então é assim mesmo. Então, energia sobre... Tá? Agora sim, se a energia é muito baixa, isso aqui é muito grande. Tá? Isso aqui vai... Isso aqui é muito grande. T muito baixo. Isso a energia é muito maior que T. Não, mas e baixa energia? Eu quero pensar o que acontece com baixa energia. Tá? Se eu vou para baixa energia, eu quero saber o que acontece com eles quando o sistema tem pouca energia. Não seria melhor fazer esse gráfico com E sobre KT? Provavelmente. Eu acho que é isso que... Porque eu estou tentando considerar duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, o argumento. Quando isso aqui é pequeno, tá? Então, isso aqui está indo para 0. Isso. Então, E na 0, 1. 1 mais 1, 1 meio. Está populando aqui. Tá? É isso. Obrigado. Então, de novo, quando o argumento... Tá, acho que foi o mesmo encrenca que aconteceu lá na outra aula, que a gente tentou pensar só em temperatura, e na verdade o que importa é sempre a razão, né, das coisas. Agora vamos pensar nos bósons. Então aqui estão os férmions, aqui estão os bósons. Agora a mesma coisa, isso aqui é pequeno, então isso menos isso é menor ainda, isso vai para o infinito, tá certo. Todo mundo quer se acumular na menor energia. Né? Esse é o entendimento sobre os bósons. Eles vão todos para a menor energia possível. Compatível com a energia térmica disponível. Tá? E os férmions não tem o que fazer. Eles vão enchendo. Tá? Então o que esse sinal faz é isso, né? Um vai para uma constante, quando o argumento é... A gente devia estar pensando nisso, né? Assim, né? Então um vai para uma constante, tá? Que é uma coisa parecida com uma função logística, né? E o outro diverge. Tá? Todo mundo, claro, essas coisas tem que estar, se eu somar ainda todo mundo que está em cada estado, tem que dar um número total de partículas. Mas é isso que acontece com os bósons, eles querem ir todos para o mesmo estado, né? Então essa curva vem todo mundo para mais baixa energia. Tá? Te deixa o quê? Por quê? Porque é um jeito muito elegante
Mas sim, concordo. Mas não é nada simples, né? Sim, não. Não é nada simples. Tá? Eu acho que mas sim. Eu acho que... E a sensação das coisas aparecendo de forma tão natural também dá uma... eu fico meio desconfortável, entende? Porque às vezes tem coisas assim, desconfortável. Eu tento não pular nenhum passo que vocês não consigam seguir, né? Assim, tipo, eu digo, pessoal, daqui vocês conseguem mostrar, e daí pula um monte de coisa e chega lá. Eu tento não fazer isso, né? Mas também a gente não tem tempo, assim, para ir com todo o detalhe. Então, às vezes, a gente passa meio rápido. Tipo, aqui, claro, a gente enxerga, mas... a gente deriva isso, dá isso, às vezes se atrapalha. Tipo, né, troca o sinal, mas... tá? Em princípio, tá? Agora vai sair tá aqui nas notas. Eu achei que estava no outro, mas está aqui. Vai sair o Maxwell Boltzmann aí. Vamos falar de outra coisa importante, tá? Que é a densidade de estados, que não é tão importante nos sistemas clássicos, mas é importante nos quânticos, né? Porque nos sistemas clássicos, como as partículas são distinguíveis, a gente não pensa muito sobre isso. A gente pensa, não, uma partícula é uma partícula, ela está lá numa posição, tem uma velocidade e tal. Nos sistemas quânticos, a gente não pensa desse jeito, porque tu não consegue identificar uma partícula. Então, tu pensa assim, tu pensa sempre em termos de estados. Quantas tem em tal estado? Quantas tem com tal energia? Então, tu não persegue mais as partículas como na clássica, né? Que tu pensa, um monte de bolinhas se batendo e tal, né? Tu pensa mais em termos de estados. Qual é a população daqueles estados? É mais ou menos isso que a gente está pensando aqui, né? Então, vamos tentar escrever isso para ver como que a gente trata isso e porque vai ter uma correção, né? Nessas equações pode ter uma correção que é, por exemplo, a degenerescência dos estados, né? Se tem mais de um estado com a mesma energia, tu vai ter que contar ele e botar um fator multiplicativo aqui, né? Tem muitos sistemas que acontece, né? Degenerescência de estados. Tá? Tu tem vários estados que têm a mesma energia. Tanto que alguns deles tu põe um campo magnético e tu remove a degenerescência. Lembram disso? Aparecem as linhas finas, quer dizer, tu separa, tu dá Essa correção seria no termo de energia? Depois de todo... ou na população, ou na soma, tá? Então, vamos pensar em partículas livres, né? Numa caixa de lado L. Tá? Por quê? Porque a gente sabe o que vão ser as funções de onda, né? Vão ser ondas estacionárias dentro da caixa e tal, né? Então, a gente vai ter que a energia dessas partículas, né? Os autovalores de energia, né? O número de onda, então aqui onde o K é 2πL nx ao quadrado mais ny ao quadrado mais nz ao quadrado, né? Aqui o n como é que é o harmônico, né? Se é o primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, totalmente em analogia com uma corda, né? Com uma onda estacionária clássica, né? Tá? Só que daí tridimensional e tal, né? Então a energia de cada um dos autoestados vai ser tá? E daí tá? Ao invés de botar L, eu botei o volume na 2/3, tá? Ao invés de botar L ao quadrado, tá? Tá? Então, só para usar V ao invés de L, né? Então, se a gente tentar contar, né? Contando,
os autoestados até uma determinada energia. Então, se eu quero todos os estados que têm uma energia menor que uma certa energia fixa aí, é zero, é estrela, tá? Eu vou fazer as duas equações, né? Que na prática significa contar todos os n que são menor que isso, né? Tá? Tem esse fator. Basicamente, esse fator aqui converte n em energia. Converte o harmônico em energia. Então, se eu quero saber quem são os n's, eu tenho que só corrigir isso, tá? Então, nesse espaço aí, né? Tá? Então, no espaço de n, nx, ny, nz, o que eu estou dizendo aqui, eu tenho que contar todo mundo que está dentro. Isso aqui é uma equação de uma esfera, né? Se fosse igual, isso é a equação de uma esfera. Qual é o raio da esfera? Isso ao quadrado. Então, qual é o raio da esfera? Raiz disso. Tá? No espaço de n, isso é a equação de uma esfera. O raio da esfera ao quadrado é isso. Então, eu tenho que contar todo mundo que está dentro desse raio. Além disso, meus n são todos maior ou igual a zero. Não tem harmônico negativo. Então, eu estou só no primeiro quadrante. 1/8 da esfera. Então, 1/8, 4/3 de πr ao cubo. Então, o número de estados vamos lá. De novo. Eu quero saber, eu quero contar os estados. O que é contar os estados? É descobrir quantos tem em determinada energia. Que energia eu estou considerando? Essa aqui. Tá? Tudo bem. Eu estou contando em energia, tá? Porque minha teoria toda foi desenvolvida em termos de energia. Mas agora, minha variável aqui são os harmônicos. Quem vai fazer subir energia é os harmônicos. Fundamental, primeiro harmônico. Segundo, é isso que vai fazer a energia subir. Tá aqui, ó. Então, ao invés de contar em energia, eu quero contar em harmônico. Tá? Como que eu faço isso? Então, transformei esse critério num critério em N. Porque talvez fosse melhor eu colocar assim, ó. Porque justamente esse fator é quem converte N em E. N em E. Esse fator aqui está na frente. Por que usa menor que asterisco não menor igual? Ah, tá. Tudo bem. Detalhe. Tá? Tá? Porque, eu acho que
que se tu falar igual, tu vai ter que pensar na superfície, tu quer chegar tão perto quanto da superfície de fronteira, tá? Então, de novo, eu vou contar em N, tá? Como que eu vou contar em N? Então, eu vou num espaço de N. Esse espaço é N. Nesse espaço, isso aqui é a equação de uma esfera. Eu estou contando todos os pontos dentro dessa esfera aí, em N. Que raio tem essa esfera? Isso aqui é o quadrado, é o raio. Equação da esfera. Eu vou contar só um quadrante. Por quê? Porque meus N são todos positivos, então eu estou só no primeiro quadrante. Então, 1/8 do volume da esfera. Então, finalmente, qual é o volume das coisas que estão aí? É isso aqui. 1/6 de π, tá ali, aparecia ali, tem outro aqui ao quadrado, ou raiz dele, né? Mas 1/6 de π r ao cubo, onde o r é isso aqui. Tá? Ficou bem claro. Eu entendi o processo, mas Tá. quem é que pensa nisso? Ah, não, e quantos anos demora para chegar nisso? Tá. E eu ainda poderia colocar uma correção do spin. Porque pode ter gente para cima e para baixo. Então eu tenho que multiplicar pelo spin. Então, no intervalo E mais DE, né? Agora sim eu estou pensando só numa casquinha, em energia, não em N. Se eu quisesse pensar em N, eu teria que multiplicar por isso, tá? Mas como é uma constante, tá? Então, eu teria assim, ó, N de E mais DE menos N de E é quantos tem só ali em cima. Tá? E eu vou ainda definir isso melhor. Vamos fazer assim, ó. Vou fazer o limite, tá? Quando DE é pequeno, de N de E mais DE menos N de E, tá? Dividido por esse limite, tá? Então, estou pegando só a casquinha. Isso, claro, é dN dE, né? Derivada de N com relação a E. E isso que a gente chama da população dos estados. Tá? Que é quantos tem, como varia a população com a energia. Tá? Na verdade, o que tu perguntou, né? Quem é que pensa nisso, né? Mas, na verdade, a gente poderia, e tem muita gente que segue isso assim, né? Tu pega e define. Tem muitos autores que fazem isso, né? Os mais formais, assim. Define isso. Ah, suponha que G é isso. E daí desenvolve. Então, na verdade, isso é uma maneira didática de introduzir a ideia para vocês, entende? Não, e eu achei um desenvolvimento muito sólido. Pensar na equação da esfera, e chega no raio, e tipo, me convenceu bastante, mas enxergar uma equação da esfera ali, cara, Mas um dos benefícios da mecânica estatística é isso, tá? Na verdade, isso já devia ter acontecido lá na mecânica analítica, mas lá não acontece tanto. Que é o seguinte, a gente pensar em espaços, e aqui principalmente o espaço de energia, lá na mecânica analítica o espaço de fase, mas pensar em coisas que não são óbvias, né? Lembra que a gente já fez isso várias vezes, né? Calcular o volume do espaço de fase, né? Tá? Então, daqui um pouco tu tá pensando nisso também. Ah, isso, né? O pessoal que trabalha com dinâmica de galáxias, por exemplo, faz isso bastante, né?
como estimar a velocidade média e tal, e fazer... E eu ficava meio... Também tinha essa impressão, pô, mas como é que pensa nisso? Mas é isso, tu tem que começar a pensar nas coisas como... relacionar com as coisas geométricas. Tem uma visão geométrica de coisas abstratas, né? Tá? Nem é geométrica, né? É analítica, né? Geométrica só eu apelei aqui para a interpretação, né? Mas é analítica, né? Tá? Porque tem gente, às vezes, que vai mais longe. Isso é uma hipérbole, não sei aonde e tal, né? A equação da hipérbole pode ser convertida na forma... e daí vai longe, né? Que é justamente, eu acho, que nos ajuda, né? A gente usar as ferramentas matemáticas que a gente tem de uma forma não usual ou nos espaços que a gente tem, né? E eu acho que nisso que ajuda também a questão dos métodos, né? Lá dos espaços vetoriais, que tu pensar assim, bom, isso é um espaço, eu faço o que eu quiser ali dentro e tal. Então, então é isso, né? A gente tem E mais DE menos N de E igual GD, né? Tá? E daí, se eu fizer o dN DE aqui, então vai descer 1 daqui, né? Então vai aparecer, não vou fazer todos os detalhes de novo, né? Mas estou derivando com relação a E, na 3 meios. Então vai ser 2 meios, vai aparecer um raiz de E. Na verdade, tá? Seria melhor botar assim, porque daí eu só derivo aquilo ali, o resto tudo fica igual, né? Tá? Então, GS sobre 4π ao quadrado tá? Então, é um problema relativamente simples, mas só para mostrar como que a gente calcula isso, né, da densidade de estados, né? Tá? Então, esse G de E, que vai ter um papel fundamental depois, é a densidade de estados. Talvez não nessa forma, mas depois a gente também escreve uma matriz que depois vira um operador, né? Densidade, que é o ρ, tá? Que também é relacionado com isso ou com a função de distribuição de probabilidade, tá? Vamos... Então, vamos parar um pouco. Deixa eu ver. Bom, aqui a interpretação é relativamente óbvia, né? Os estados vão sendo populados com uma raiz de E, né? Porque basicamente o E depende de uma coisa ao quadrado, que é o que vai determinar os estados, né? Quais são? Imagina que eu tivesse uma corda e não uma partícula numa caixa. Quais são os estados de uma corda? N1, N2, N3, isso são os estados. Se eu estou no estado 1, lembram lá, né? Da física 2. Se eu estou nesse estado, qual é o próximo? Esse. Não tem intermediário. É quantizado, né? A corda é quantizada, né? O terceiro, esse. Agora, como que a energia se relaciona? Tem uma constante aí, né? Mas então, quando eu pular daqui, eu vou ter um pulo em raiz de energia. Porque essas coisas estão ao quadrado, né? Tá? Então aqui a interpretação é relativamente simples, né? Mas é mais para mostrar para vocês o processo, né? Que uma vez que tu
que tu consegue escrever a população de estados, como ela varia com a energia, tu tem a densidade de estados, né? Tá? É mais para desenvolver o conceito, né? Vamos voltar um pouco para os Maxwell Boltzmann, tá? Para complementar o que a gente falou lá atrás, na aula de hoje ainda, né? Então, densidade de probabilidade. Então, eu acho um pouco ruim de que a gente usa a mesma notação para probabilidade, para densidade de probabilidade, mas é que o conceito é adaptável, né? Quando é discreto é densidade, quando é contínuo é densidade. Desculpa, quando é discreto é probabilidade, quando é contínuo é densidade de probabilidade, né? Então, quando a variável é contínua, ela só tem sentido se tu multiplica por um intervalo, né? Tá? Então, isso era assim, ó. Isso aqui era assim, ó. Né? Sobre Z, certo? Isso, só isso. Agora, isso apareceu aqui, e como os estados podem estar populados por mais de uma partícula, a gente bota o G de E na frente. Né? Porque antes eu estava só contando cada um deles, eu tinha isso para uma partícula. Depois que a gente conseguiu escrever para duas ou para N, mas no início eu tinha uma. Então, isso aqui lá no início, quando a gente começou a falar em função de partição, é para uma partícula. Mas se eu tenho várias, então eu tenho que levá-las em conta. Quantas tem ali naquele estado? Elas ainda são independentes. Eu estou botando um peso, tá? Para levar todas elas em conta. Tá? Então, vamos considerar que a gente tem assim, ó, como a gente fez no passado também, né? O meu Z1 era, de novo, como é contínuo, agora eu vou ter isso, né? Menos B, e eu vou somar, de novo eu tenho partículas livres. Então, a minha energia é só 1 meio de mv ao quadrado, ou P ao quadrado sobre 2m. Então, beta P ao quadrado sobre 2m dp dq, né? D3, certo? Somando todo o espaço de coordenadas. A integral de Q vai dar o volume, né? A integral outra, a gente se vira, tá? Então, tá? Então, o meu Z1, olha só. O que vai ser essa integral em P? Eu tenho uma integral assim, ó, e na menos x quadrado d. Tá? Lembra que a gente já fez isso? A gente converte ela, a gente põe. Eu estou fazendo assim, ó. Talvez para vocês entenderem, eu estou fazendo assim, ó, integrando nas três direções, tá? Ou se vocês, como a gente está acostumado a pensar em coordenadas cilíndricas, esféricas, eu estou fazendo isso. Como que eu transformo isso em isso? Porque só depende do módulo. Então eu poderia transformar nisso, tirar o caráter vetorial. Como? Eu integro em θ e em φ. Então ia aparecer 4π mais essa integral de menos isso ao quadrado, que é aquela integral gaussiana que dá raiz de π, eu acho, ou alguma coisa assim. Eu acho que é raiz de π. Tá? Mas
estão cientes disso, então eu estou integrando o vetor P, as três direções do P, eu quero transformar numa integral em módulo de P. Então eu tenho que integrar em θ e φ. Θ e φ nesse espaço de P, que vai dar os 4π. Tá? Tá? Então, a gente vai acabar assim. Z1, eu vou... Deixa eu só ver se vai ficar claro ou se vai ficar confuso. Tá? Eu acho... Deixa eu só desenvolver, deixa eu só botar assim o início para vocês não ficarem desconfiados, tá? Então, a gente tinha aquele elemento de volume, então a integral em que vai dar o volume? Eu tenho essa integral de menos beta p ao quadrado sobre 2m. Aqui ficou, qual é o elemento de volume das coordenadas esféricas? R seno de θ, R2 seno de θ, dθ, não R seno de... R quadrado. Tá? Então, dp. Tá? E a integral que a gente quer dois beta sobre 2m na 3 meios, porque o meu A é beta sobre 2m, claro. E o meu E... Tá, então esse é o caminho. Tá bem? Acho que assim fica um pouco mais claro. Então o meu Z1... ZS... V... dois na 3 meios, certo? Então, P e D, vou botar tudo isso e botar o Z embaixo. Então, o GE que eu tinha de lá, que é justamente o que tem aqui, né? Agora eu vou botar os outros fatores. Então, o E, o Z, 1 sobre isso, a exponencial, tá? Então, isso some, M some, H3, aqui também tem H3, né? Porque 2 vai cortar com o meio.
tá? Então, bom, aqui eu acabei escrevendo em velocidade, né? Não em momento, mas é irrelevante, né? Vai só engolir um M, né? Então vai dar assim, ó. M parei. Ah, tá. Aqui não tá certo? Não, não. Isso. Tá. Agora sim. Tá? H3GV. Aqui, esse V também some. Uhum. E o E é 1/2 de mv ao quadrado, então DE é mv dv, tá? Então, tem um V que vai aparecer daqui, tem um V que vai aparecer do DE, tá? Estou só chamando a atenção para os detalhes mais críticos, né? As constantes a gente se perde, né? Mas as coordenadas físicas a gente não pode se perder. Tá? 4π, vou escrever de novo. V2, 4πn0, não sei, 4π, V2 e na menos mv quadrado sobre 2kbt dv. Tá, eu vou escrever de novo. Mas é isso. Na medida, eu tenho uma constante, na verdade não é uma constante, né? Mas é que eu estou escrevendo a minha variação pela velocidade, tá? Então vamos prestar atenção, vamos pensar que a temperatura é um parâmetro, tá? Mas é uma variável, né? Mas a temperatura é um parâmetro, certo? O que é todo esse termo aqui que é o inverso da temperatura? É a intensidade dessa curva. Se eu integro tudo isso, provavelmente ela vai dar 1. Se eu tô... Ou dá 1 ou dá o número de partículas, mas ela é normalizada. Se eu aumento a temperatura, eu alargo a curva. Isso aqui, esse termo aqui é uma gaussiana. Vezes o V. Então, tentem enxergar aqui, ó. Isso é Maxwell-Boltzmann. Tá? Como que eu acho? Como que estão distribuídas as velocidades numa dada temperatura? Dessa forma. Esquece tudo isso, é um fator que depende de 1 sobre t, uma normalização, é uma normalização, tá? Justamente, de onde que saiu do z, o que é o z? A normalização, a soma de todo mundo sempre foi, tá? Então, é uma normalização. Isso é uma probabilidade, então se eu integrar todo mundo, dependendo da forma como tá, vai dar 1, ou vai dar m, ou vai dar um número de partículas, mas tem que dar uma coisa finita. Então, vou escrever de novo, tá? Vamos escrever de novo. Eu acho que eu tenho até escrito aqui de outra forma, em que ele juntou m... Eu tenho um n0, tá?
Ah, não, que é acumulativa. Tá? Mas não precisa disso agora. Vamos escrever assim, ó. 4π m sobre 2π kbt, tudo isso na 3/6, tá? Aqui o termo importante, v ao quadrado exponencial mv² sobre 2kt. Aí é que tá. Que cara tem isso? Agora eu estou falando em módulo de velocidade, porque eu só associei o módulo. Energia cinética só leva em conta o módulo. Então eu estou falando de módulo de velocidade. Então eu estou falando de módulo, 0 em diante. Que cara tem isso? Quando o V vai para 0, isso aqui dá 1, isso aqui dá 0. Então parte de 0. É muito improvável achar alguém com 0 velocidade. Isso aqui é o quê? Isso aqui é isso. Uma parábola. E isso aqui é o quê? Isso aqui é isso. Então que cara essa curva tem? Aqui no início é uma vez a outra. Então olha, isso aqui vai subindo, mas aqui vai para 0. Então ela sai de 0. Ela começa a subir muito rápido. Tá? Mas depois a exponencial vai para 0 mais rápido que uma parábola cresce, né? Exponencial, né? É potenciação, né? Tá? Quer dizer, o argumento está na potência e aqui o argumento está na base. Então isso cresce mais rápido. Então ela faz isso, ó. Tá? Maxwell, distribuição de Maxwell-Boltzmann. Voltamos para o caso clássico, tá? Mas é só para a gente entender o que significam esses termos que a gente está trabalhando. Agora, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. P de V, tá? Eu aumento a temperatura. Esse termo aqui é uma gaussiana. Então, eu aumentar aqui, faz ela ficar mais larga. Tá? Desculpa. Eu falei isso aqui como se isso fosse uma exponencial. Não é uma exponencial, é uma gaussiana. Centrada em 0, mas o termo negativo não nos interessa, então ela faz isso. Ó. É parecido com o que eu desenhei, mas ela é finita. Tá? E o outro faz isso. Então as duas juntas... Tá. É uma curva simétrica. Tá? O que acontece quando eu aumento o T? A curva fica mais larga. Mas ela não pode ir para lá. Ela não pode se alargar para os dois lados. Tá? Então ela se alarga só para cá. Se eu aumentei o T, eu também aumentei aqui. Então ela fica mais baixa. Então, temperatura baixa. T1. T2. Olha. T2 maior que T1. Tá? Qual é a velocidade mais provável? Essa. Mais provável. Qual é a velocidade média? É por aqui, ó. Sei lá. É diferente porque a curva não é simétrica. Tá? Eu tenho... Bom, vamos discutir um pouco a física, né? Já que a gente chegou até aí, né? Eu tenho um copo, uma garrafa, ou eu derrubei água na mesa, tá? 20 graus. Supõe, né? Essa curva aqui, mesmo a 20 graus, a maioria das minhas partículas de água estão com energia compatível com 20 graus. Qual é a energia compatível com 20 graus? kT. Mas tem algumas partículas que têm energia compatível com 100 graus. Ou seja, elas evaporam.
tá? Elas evaporam. Se eu aumentar, se eu esquentar ali a água, né? Se amanhã fizer 30 graus, vai acontecer isso. Ó. Aumenta a quantidade de partículas que está além do limiar ali de conseguir fugir do fluido. Então vai aumentar a evaporação. Daí o outro dia faz 5 graus. Diminuiu a quantidade de partículas que está no limiar. Tá? Se eu quero... Quantas partículas... Digamos que eu estou tentando pensar numa reação química. Quantas partículas que estão entre 200 e 300 metros por segundo? Sei lá, entre aqui e aqui. Como que eu faço? Pego isso e integro. Integra isso, V1, V2. Vai te dar a probabilidade ou a fração das partículas que estão nessa faixa. Se tu multiplicar pelo total de partículas, te dá quantas partículas? Então imagina que tu tá estudando um sistema lá, né, físico, e tu tá te perguntando, mas isso só vai acontecer se uma partícula colidir com a outra com tal velocidade, pelo menos. Então tu pode pegar a temperatura típica do sistema, calcular qual é a fração das partículas que estão acima daquela velocidade e pensar, olha, eu preciso de um sistema com tantas partículas a tal temperatura para que essa probabilidade aqui seja de tanto, etc. Então, tu consegue ponderar, né, toda a distribuição de velocidades ou de energia, né? Tu poderia escrever esse livro de energia, né, se tu quisesse, né? Tá? Ainda seria interessante, né, fazer essa mesma dedução a partir da teoria cinética de gases, que é uma coisa que a gente faz lá na termodinâmica ou na física 2, que daí se tu faz só por argumento cinético, né? Tu considera as partículas batendo na parede, né? Lembram disso? Ela vem com velocidade v, volta com velocidade menos v, ou em x, ela tinha mais v, x, e voltou com menos vx. Então a transferência de momento foi isso. Daí tu começa a ver a transferência de pressão e compara com outras coisas e chega à mesma equação. Na verdade, foi assim que o Bernoulli chegou em alguma coisa próxima a primeira vez, né? Tá? O que a gente fez aqui é um caminho totalmente distinto, né? Que a gente já está usando as ferramentas da mecânica estatística, né? Quer dizer, a gente pegou, só a gente adaptou agora. O que a gente está tentando fazer? Tentando colocar o G de E, né? A densidade de estados em jogo, né? Que é uma coisa que a gente não tinha falado antes. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte: a minha probabilidade é isso. Mas agora eu tenho uma coisa a mais. Eu posso ter mais gente em cada estado. As partículas ainda são todas independentes, mas eu posso ter várias no estado. Então, eu tenho que botar um fator multiplicativo, que é quantas? Um peso nessa minha soma. Tá? Da onde que eu tirei isso? Eu apaguei lá, né? Mas é aquela, eu contei quantas tinha num certo estado. Como que eu conto isso? Somando o volume do espaço de fase do sistema. Que naquele caso ali, era aquela esfera em N. Depois aqui virou uma esfera em P. Mesma coisa. Então a gente já fez coisa parecida. Virou uma esfera em P, né? Esse é o argumento que eu estou fazendo. Como que a gente transforma a coordenada cartesiana em esférica? Por que é cartesiana? Porque eu estou falando Px, Py, Pz. E agora, de repente, eu comecei a falar naquele espaço de momento, eu peguei o módulo do momento, o ângulo θ e o ângulo φ do momento. Eu continuo trabalhando com o vetor momento, só que em coordenadas esféricas. Então, daí eu tive que corrigir. Apareceu um 4π, que foi engolido por outra coisa, e eu corrigi aqui. Tá? Então, a gente está fazendo a coisa parecida. O que é interessante notar, de novo, é que se eu tivesse calculando isso numa direção, é uma gaussiana.
Tá? É uma gaussiana, tem que ser uma gaussiana. Porque lembra do teorema do limite central? Que quando eu tenho um monte de coisa aleatória, combinação aleatória de coisas, vai sempre resultar numa gaussiana? Tá? Então, da onde que vem essa velocidade? De inúmeros choques aleatórios. Tem que ser gaussiano. Se eu olhar só para o x, tá? Se tu tem só uma fresta na caixa e tu tá olhando só para x, tem que ser gaussiano. Seria muito estranho se não fosse. Porque daí vocês vão lembrar disso. Não, como que é distribuição de velocidade? É gaussiano. Mas se eu for pensar no módulo, daí eu estou fazendo a média de todo mundo, Vx, Y, Vz. Daí vai aparecer isso. Tá? Então lembrem disso, né? Tá? Bom. Depois, o que falta a gente falar um pouco na quinta-feira é adaptar mais um pouco o formalismo, né, para a mecânica quântica, né? Ao invés de falar em densidade de estados, falar numa matriz de um operador densidade ou uma matriz densidade de estados, né? Ele vira um operador porque no espaço de Hilbert de dimensão infinita ele não pode ser uma matriz, então ele vira um operador. Que aquele operador densidade de estados vai incorporar toda a informação do sistema, tá? Então, na mecânica quântica, mecânica estatística quântica, tu trabalha com operador densidade de estados, tá?